Pai querido, Deus amado e santo, infinito em graça, em amor, em bondade, em generosidade, em salvação, queremos estar tão perto de Cristo Jesus ao ponto de que não seja mais reconhecida a distância, porque seremos considerados ligados à videira que é Cristo, estaremos imersos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Nesse momento iremos abrir a sua palavra e pedimos que ao fazermos isso, o Senhor possa de alguma forma, se necessária, sobrenatural, transformar uma mensagem de um ser humano que é falho na poderosa mensagem do Senhor ao seu povo. Pedimos isso no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Muito obrigado, orquestra, coral. Como é bom louvarmos a Deus, como é bom adorá-lo. E parece que quando nós louvamos e cantamos, os anjos enchem esse lugar e cantam juntamente conosco. E certamente eles estão presentes aqui, aos milhares. E nós louvamos a Deus pela sua maravilhosa presença que é possível ser sentida. Há 2 semanas começamos uma série sobre a oração sacerdotal de Cristo, encontrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Na introdução vimos um pouco sobre a importância dessa oração de Cristo, em que momento que ela aconteceu, ao final do seu discurso de despedida, que começa no capítulo 13 do mesmo Evangelho de João. Após a oração sacerdotal, ele vai para o Getsemane, ele é preso, e aí começam os dias que serão retratados a partir da próxima semana, na Semana Santa. Aqui nós encontramos o conteúdo da oração de Cristo. E se Cristo, ele orou por alguns elementos que nós encontramos dentro dessa oração chamada sacerdotal, é porque os temas que ele abordou nessa oração junto ao Pai são muito importantes para a sua igreja. Vimos que ele orou pelos discípulos, vimos que ele orou por todos aqueles que viessem a crer, e ele orou pela sua igreja. Vimos que a vida eterna é conhecê-lo, é o início da vida eterna e será o decorrer de toda a vida eterna. No primeiro dia vimos que ao conhecer a Cristo, quanto mais o conhecemos, mais reconhecemos que a essência do seu caráter é amor, e o seu caráter é o maior poder de atração do universo. No último sábado vimos que Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus, ele orou pela missão da igreja. Jesus orou por aqueles que viessem a crer, para que fossem unidos e pudessem cumprir a missão. Ele orou por mim e por você. E hoje nós concluímos essa série que poderíamos levá-la durante meses. É necessário concluir hoje. E nós vamos ver que tanto a unidade como a missão da igreja acontece dentro de um processo. E eu convido você a estar com a sua Bíblia acompanhando Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 11 e vamos seguir inicialmente até o verso 19. A partir do verso 11, João capítulo 17 diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus, ele ora para que os seus seguidores, eles fossem guardados dentro de um mundo mau, e ele ora para que os seus seguidores e a sua igreja fossem santificados. Vemos dentro desse texto alguns elementos que Cristo coloca diante do Pai mais de uma vez, em mais de um verso. A unidade, nós encontramos mais de uma vez, Jesus pedindo pela unidade. Falando sobre a missão, Jesus fala nessa oração mais do que uma vez. E ele fala também mais de uma vez sobre santificação. Me parece que a santificação é um tema que não temos falado muito sobre ela. No entanto, Jesus orou pela santificação. E Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá quem? Ninguém verá a Deus. Seria um tema importante da nossa reflexão? Visto que Jesus orou pela santificação dos seus discípulos, de todos aqueles que viessem a crer, pela santificação da igreja, Jesus orou por isso na oração sacerdotal antes da sua morte. Poderia ser um assunto a ser desconsiderado? Por que não refletimos mais sobre esse tema? Porque ele não está presente em nossas conversas, em nossas decisões. Alguém pode dizer, não está presente porque vivemos num período da igreja de Laodiceia, onde a característica é mornidão, e parte da resposta pode ser encontrada nisso. Mas eu também tenho razões suficientes para entender que temos receio de falar sobre santificação, porque em muitos momentos a santificação ela foi trabalhada de maneira não bíblica. Foram feitas muitas distorções em relação ao assunto da santificação. Compreensão distorcida do conceito bíblico. Com frequência, pessoas sinceras, são pessoas sinceras, a maior parte, têm compreendido santificação como uma lista daquilo que devem fazer e daquilo que não podem fazer. Resumem a vida cristã a um grupo de regras muito parecidas com as regras que os fariseus criaram há algum tempo atrás. Encaram a religião pelo seu aspecto negativo, ou seja, as pessoas se tornam santas por aquilo que elas evitam fazer. Se torna essa a compreensão. Para esses cristãos, a essência da vida santificada normalmente está relacionada com alimentação, com vestuário, com música, com outros temas que são importantes e são impactados pela santificação, mas não são a essência da vida santificada. Alguns caminham por direções tão estranhas, que julgando serem perfeitos, se tornam críticos, intolerantes, rudes, ásperos, negativos em relação à igreja e em relação a outras pessoas que não são tão santas e puras como elas são. Em seu esforço para reproduzirem perfeitamente o caráter de Cristo, ficam cada vez mais parecidas com o inimigo de Cristo. Nesse suposto caminho da santificação, ferem a unidade da igreja pela qual Cristo orou. Nesse suposto caminho da santificação, ferem a missão da igreja pela qual Cristo orou, e arrumam outras missões para a sua própria vida. Se tornam especialistas em apontarem o erro em tudo e em todos, porque se consideram perfeitas. No entanto, quando nós estudamos santificação na Bíblia, a santificação dentro de um conceito bíblico causa um resultado totalmente diferente do perfeccionismo. Vou citar aqui rapidamente 2 textos da irmã White. Primeiro, o grande conflito, peço para colocar por gentileza, diz assim: e a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que alimenta está longe do quê? Está longe de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção da verdadeira, da infinita pureza
e santidade de Deus. Veja o segundo texto, no livro Santificação, página 8, diz assim: aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão, jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível, podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram, porém quanto mais consagram a mente para se demorarem no caráter de Cristo, e mais se aproximam da sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão os seus próprios defeitos. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais num processo de santificação, vemos mais a Cristo de perto, quanto mais nos aproximamos dele, mais temos consciência do quê? Dos nossos pecados e da nossa natureza pecaminosa. O processo de santificação, ele leva para um caminho oposto de alguém se achar justo e perfeito. Quanto mais uma pessoa ela avança no processo de santificação e mais se aproxima de Cristo, mais ela percebe as falhas que ela tem, os erros que ela tem, e busca corrigi-los, e se aproxima mais ainda de Cristo, e conhece mais ainda da sua falha, da sua natureza pecaminosa, e procura corrigi-lo. Quanto mais nos aproximarmos do modelo que é perfeito, perceberemos o quanto nós somos imperfeitos, o quanto somos falhos, o quanto a natureza pecaminosa afetou a nossa vida. Ao possuirmos a natureza pecaminosa, a imagem e a semelhança de Deus que foi colocada em nós, ela foi desfigurada, infelizmente. E o grande objetivo do plano da salvação é restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, para vivermos eternamente com Ele. Isso acontece dentro de um processo de santificação, e esse processo de santificação, ele não começa na volta de Cristo Jesus. Esse processo de santificação, ele começa quando aceitamos a Cristo, e entregamos a nossa vida a Ele, pela fé, e é um processo que vai durar quanto tempo? A vida toda, até o dia que na glorificação, seremos completamente transformados. Quando nos tornamos cristãos, recebemos o perdão pelos nossos pecados, e fomos justificados, mas não para por aqui. Quando nos tornamos cristãos, aceitamos a Cristo, fomos batizados, recebemos o perdão dos pecados, e a justiça de Cristo foi colocada sobre a nossa vida, mas não para por aqui. Calvino, certa vez, disse que Jesus, ele não justifica quem ele não pode santificar. Jesus não justifica quem ele não pode ter o acesso a santificar essa pessoa. Não é possível estarmos em Cristo e não sermos participantes da sua santificação, porque Cristo não pode ser dividido. Se estamos em Cristo e fomos justificados por Ele, se estamos ligados a Ele, começa um processo de santificação em nossa vida. Quando entregamos a nossa vida a Cristo e fomos justificados, também nos tornamos consagrados a Deus, separados, ou seja, parte de um povo santo, de um sacerdócio real. Continuamos vivendo nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Continuamos com os pés aqui nessa terra, nesse planeta, nesse mundo de pecado, mas nós não somos mais desse mundo, fomos separados para um uso sagrado. E é por isso que Jesus disse aqui na oração sacerdotal, no verso 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Infelizmente, o fato de sermos separados para um uso sagrado, após entregarmos a nossa vida para Cristo, sermos justificados, ao sermos separados para o uso sagrado, isso não nos torna instantaneamente santos ou totalmente santificados. Certamente, você que um dia entregou a sua vida a Cristo e foi batizado, já percebeu isso. Após o seu batismo, você não se tornou uma pessoa completamente, perfeitamente
santificada. Continuamos ainda vivendo nesse corpo e ainda temos alguns padrões de conduta que foram criados ao longo da vida. Nascemos de novo, fomos separados para o uso sagrado, mas não estamos ainda maduros, completos em santidade, e por isso é necessário um processo de santificação. Ele ora por isso. Jesus, ele ora por esse processo de santificação em nossa vida. A santidade é um atributo de Deus, está no verso 11 da oração sacerdotal: Pai Santo, Deus Santo. E uma das explicações que eu mais aprecio, uma das definições que eu mais aprecio sobre santidade, é da irmã White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 743, ela diz assim: santidade é harmonia com Deus. Santidade é harmonia com Deus. Antes do pecado, o ser humano vivia em santidade, em perfeita harmonia com Deus. Após o pecado, houve um rompimento, um distanciamento do propósito de Deus para a humanidade. O ser humano que vivia em santidade, em harmonia com Deus, ele deixa de viver em harmonia com Deus. Essa harmonia, ela é perdida. O processo de santificação, ele nos leva a cada vez mais viver mais em harmonia com Deus. No entanto, como viver em harmonia com Deus se eu não o conheço? Como viver em harmonia com Deus se eu não sei algo ao seu respeito? Como viver em harmonia com Deus se eu não sei o que Ele espera de nós? Como viver em harmonia com Deus se eu não conheço sobre Ele? E é por isso que na oração sacerdotal, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele não deixa margem para conjecturarmos sobre o que é verdade. Ele diz que a palavra de Deus é a verdade e devemos ser santificados por meio dela. Não existe santificação sem revelação. Não existe santificação sem revelação. A palavra revelar significa tirar a cobertura, descobrir, desvendar, tornar conhecido algo que estava encoberto. Dentro do conceito teológico, significa que Deus achou por bem revelar algo sobre Ele para a gente. Deus achou por bem revelar algo sobre o seu caráter a nós, seres humanos. Deus se revelou por meio da criação. Deus se revelou na pessoa de Cristo Jesus. E Deus se revela hoje e continua se revelando a nós por meio da sua maravilhosa e santa palavra. Queridos irmãos, quando entramos em contato com a Bíblia, entramos em contato com o caráter de Deus. E quanto mais nós encontramos em contato com o caráter de Deus, nós percebemos mais o quão falhos nós somos. Então nos entristecemos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e mudamos. E quanto mais nós mudamos e crescemos, temos a possibilidade de conhecer mais o caráter de Deus. E quanto mais o conhecemos, descobrimos que nós somos falhos, nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão, mudamos. E esse é um processo de toda a vida. A santificação, ela não começa com a alimentação. A santificação não começa com atitudes, com obras humanas, em busca de merecimento. A santificação, ela começa com a contemplação do caráter de Deus por meio da sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na meditação nos lugares celestiais, próxima citação, a irmã White diz: quanto melhor compreendermos a verdade como se encontra na palavra, tanto melhor saberemos como santificar nossa vida pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho puro?
observando segundo a sua palavra. Um outro texto da irmã White: a palavra de Deus é o instrumento por meio do qual nossa santificação é realizada. Olha essa frase: a palavra de Deus é o instrumento por meio do qual nossa santificação é realizada. Da maior importância, portanto, que nos familiarizemos com as sagradas instruções da Bíblia. A palavra de Deus é um instrumento dele para nossa santificação. Nossa transformação, ela não pode progredir muito além do nosso conhecimento e do nosso discernimento. E o nosso conhecimento e discernimento vem através da palavra. Por esse motivo ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas hoje há um distanciamento da Bíblia. E ao haver um distanciamento da Bíblia por parte de cristãos, há um distanciamento do próprio caráter de Deus, da verdadeira vida cristã. E por consequência, professos cristãos não conhecem o próprio Cristo, o seu caráter. Em primeiro lugar, é necessário, pela fé, aceitarmos a Cristo como o único meio de salvação e início do processo de santificação. Não há nenhuma obra humana que possa torná-lo merecedor da salvação, de aplausos, nenhuma. Então, nós vamos até a palavra do Senhor, contemplamos o seu caráter perfeito, identificamos aquilo que não está em harmonia com Deus em nossa vida, e com a ajuda dele, nós mudamos. Esse é o fluxo. Mas em nossos dias, as pessoas estão indo até a palavra de Deus, elas olham os seus erros e vão até a palavra de Deus, querendo distorcer ou invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, irmãos. Deus é muito claro sobre todos os aspectos que precisamos saber quanto à maneira de viver nesse mundo, quanto a relacionamento, quanto a casamento, quanto a sexualidade, quanto a tudo. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando o ser humano ele perde o contato com a revelação e com a palavra de Deus, quando ele perde o contato com o caráter de Cristo, ou ele acaba achando meios de acomodar os seus pecados, ou ele julga ser tão santo por causa das suas obras que são cheias de egoísmo, pensando apenas em si mesmo. Repito, quando o ser humano ele se afasta da palavra de Deus e por consequência do caráter de Deus, ele fica buscando meios de acomodar os seus erros, de acomodar os seus pecados e deixá-los num lugar bem confortável. Ou por outro lado, quando se afasta da palavra e do caráter de Cristo, fica realizando obras, pensando que são santos por causa dessas obras, quando na verdade são obras egoístas, pensando apenas em si mesmo. E alguns então olham para si mesmo e entendem que são representantes de Cristo, porque na verdade não conhecem a Cristo. Alguns pensam que são representantes de Cristo unicamente porque não conhecem verdadeiramente a Cristo. Porque se conhecessem verdadeiramente a Cristo e olhassem para a sua vida, diriam: eu não sou um representante dele. Próxima citação diz assim: é pela verdade, mediante o poder do Espírito Santo, que devemos ser santificados, transformados à semelhança de Cristo. E para que essa mudança seja efetuada em nós, precisa haver incondicional e sincera aceitação da verdade. Não há espaço para distorcer a verdade, para deixá-la de lado. É necessária haver incondicional e sincera aceitação da verdade, uma entrega sem reserva ao seu poder transformador. Independente do quanto você possa estar em desarmonia com Deus, o poder de Deus, querido irmão, pode transformar a minha e a sua vida. Mas para isso precisa haver sinceridade diante da palavra de Deus.
é pela verdade, com a ajuda do Espírito Santo, que dentro de um processo de santificação, nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Cristo. Inevitavelmente existe espaço dentro desse processo para o cuidado com a apresentação pessoal. Existe espaço dentro desse processo para o cuidado com a saúde, para o cuidado com aquilo que nós comemos. Mas isso não é a essência do ser semelhante a Cristo. Tempo atrás eu ouvi um pastor contando de uma situação de um irmão que se julgava muito puro, querendo convencer o outro irmão a não comer peixe, a parar de comer peixe. E ele estava argumentando, até que o outro irmão, ele tirou um argumento do bolso, e ele falou assim: mas Jesus comeu peixe. E aí esse irmão, mais puro, falou assim: ele comeu, mas não deveria ter comido. E ele acrescentou: ele comeu porque ele não tinha o espírito de profecia. Uau! Usa de maneira tão prejudicial o espírito de profecia e ataca o próprio Cristo. Perceba, eu não estou dizendo que não devemos praticar e viver a reforma da saúde. Estamos falando isso esse ano constantemente aqui na igreja, criando ministérios como Enoque, tendo palestras, estamos falando isso constantemente aqui dentro da igreja. Não estamos de nenhuma maneira jogando contra a reforma de saúde, é revelação de Deus. Devemos promover a reforma da saúde. Temos que falar sobre isso, e a irmã White no livro Eventos Finais, página 27, diz que é impossível uma pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Devemos promover a reforma da saúde. A reforma da saúde é um auxílio para a santificação, é um instrumento, é um auxílio para esse processo de santificação, é um meio para chegar ao fim. A tragédia acontece quando nós pegamos algo que é um auxílio, que é um meio, e tornamos numa finalidade, num objetivo maior e final. Quando isso acontece, somos capazes de até criticar a Cristo, como fez esse irmão. Confundimos estilo de vida com caráter e a essência da santificação. Confundimos o estilo de vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes com o caráter. E a essência, a finalidade do processo de santificação tem a ver com o caráter, irmãos. Primeiramente, a essência tem a ver com o caráter. Vai, de alguma maneira, criar consequências em todas as áreas da nossa vida, em todas. A maneira como eu apresento, a maneira como eu me visto, como eu como, como eu me divirto, em todas. Mas a essência do processo de santificação está relacionado com caráter. Santificação é harmonia com Deus, e a Bíblia fala que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, por isso o processo de santificação é o processo pelo qual pessoas egoístas, centradas em si mesmas, são transformadas em pessoas que amam mais a Deus e amam mais ao seu próximo. A essência da santificação é a transformação do nosso coração. Santificação é o processo pelo qual cristãos se tornam cada vez mais amáveis. Vou repetir. Santificação é o processo através do qual cristãos se tornam cada vez mais amáveis, pessoas mais amorosas, que revelam mais o amor do Senhor. As pessoas que vivem esse processo estão formando um caráter cada vez mais semelhante ao de Cristo, porque Deus é amor. Por que isso é importante? Respondo com 2 pontos. Primeiro, porque todos que estão sendo salvos pela graça mediante a fé estão num processo de santificação. Primeiro ponto. Todos que aceitaram a Cristo e pela graça mediante a fé foram justificados e estão em Cristo que é santo, estão em um processo de santificação. Segundo, porque só é possível viver a unidade da igreja, e somente será possível cumprir a missão dessa igreja, revelando o caráter de Cristo. 2 textos, pode colocar o primeiro, por gentileza. Veja esse texto.
Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, já tivemos muitos usos errados desse texto. Alguns utilizando esse texto para falar de outros pontos que não estão relacionados ao caráter amável de Cristo Jesus, mas a boas obras e a boas ações. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Que aspecto desse caráter? Olha o próximo texto. O próximo texto diz assim: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada a todo mundo, e foi para isso que Deus levantou o movimento adventista do sétimo dia, é uma revelação do caráter do amor divino. Não adianta conhecer toda a teologia, não adianta conhecer toda a profecia, e devemos conhecer, mas não adianta conhecer se isso for separado do amor divino, do caráter de Deus implantado em nossa vida, que revela amor. É sobre isso que Jesus está pedindo no final da oração sacerdotal. A partir do verso 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. O que ele está dizendo quando diz isso? Eu fiz com que eles conhecessem o teu nome. Na própria Bíblia Andrews, para aqueles que têm, vai ter aqui a nota de explicação, que no contexto hebraico, nome significa o quê? Caráter. Ele está dizendo: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, o teu caráter, e ainda o farei conhecer, a fim qual que é a essência do caráter de Deus? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu fiz conhecerem o seu nome, o seu caráter, a fim de que o mesmo amor com que o Senhor me amou esteja neles, e eu esteja neles, e haja amor neles. Se alguém não está transmitindo o amor de Deus, é porque esse amor não está presente na sua vida, é porque Cristo não está presente na sua vida. Se temos o amor de Deus em nosso coração, você não vai conseguir de nenhuma forma retê-lo, ele vaza. Se Cristo vive no seu coração, se você conheceu a Cristo e Cristo vive no seu coração, você não vai precisar de pastor falando para você amar o próximo. Você não vai precisar de pastor falando que você precisa se envolver em obra missionária. Você não vai precisar de um líder espiritual dizendo que você vai precisar ajudar o próximo, porque se Cristo está no seu coração, isso vaza, é impossível reter, é impossível. Se Cristo habita em nosso coração, esse amor ele vaza, ele transborda, ele alcança o próximo. E o que nós precisamos para concluir a obra do Evangelho a todo mundo, é a revelação do caráter de Cristo na sua igreja, que é revelado em amor. Vou colocar um último texto, olha esse texto, pode colocar por gentileza. Se nos humilhássemos diante de Deus, e fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas... Uau! Como poderíamos fazer para que onde hoje tem apenas uma conversão, haja centenas? Se fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos. Resumindo, se não fôssemos um cristão chato. É isso que o texto está dizendo. Se fôssemos bondosos, corteses, compassivos,
piedosos, porque Cristo está em nós, haveria centenas de conversões, onde hoje há uma. Mas embora professando sermos convertidos, carregamos conosco uma carga de orgulho, que consideramos excessivamente preciosa para ser abandonada. Como temos dificuldade de abandonar o orgulho? Como temos dificuldade de abrir mão dele e de nós mesmos? O texto diz: é nosso privilégio depositar esse fardo aos pés de Jesus, assumindo em seu lugar o caráter e semelhança de Cristo. O Salvador está esperando que façamos isso. Cristo Jesus está esperando que eu e você faça isso. E se nós não fizermos isso, não adianta ficar repetindo textos bíblicos, as 3 mensagens angélicas e aí por diante. Porque a proclamação do Evangelho eterno a todo mundo, ele só vai ter poder e eficácia por meio do Espírito Santo, através de uma igreja que reflete o caráter de Cristo em amor, que mostra amor pelos outros, generosidade, bondade, cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. Nós vimos no início dessa reflexão há 2 sábados, que o maior poder de atração do universo é o caráter de Cristo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O caráter de Cristo estava revelado na cruz, mas agora Jesus espera que o seu caráter seja revelado na sua igreja, e isso significa uma igreja que manifesta o amor de Deus, uma igreja que revela o amor de Deus. Nisso saberão que são meus discípulos, se tiverem amor. E se tivermos amor por Deus, amor pelo próximo e a nós mesmos, pode ficar tranquilo, todas as outras áreas elas vão ser impactadas e vão ser utilizadas para aprendermos e crescermos mais em Cristo Jesus. Imagine 2 casas idênticas. Em uma das casas tem uma família que tem um pouco de dificuldade com dinheiro, com questão de tempo, todo mundo tem uma rotina um pouco mais apertada, nem toda semana conseguem deixar a casa toda arrumadinha, toda limpinha, toda organizada. Mas ali existe amor entre a família. Existe respeito, existe cuidado, existe ajuda um pelo outro. E na casa do lado, é uma casa impecável na sua organização, limpa, tem pessoas que estão contratadas para ajudar, tudo dobradinho, não existe uma meia fora do cesto que o marido jogou, não existe nada, porque tem gente para cuidar de tudo, tem gente para arrumar tudo, mas ali existe um marido que ofende a sua esposa, existe uma esposa que desrespeita o seu marido, existem filhos que não honram os pais, existem pais que não se preocupam com o filho, há arrogância, há orgulho, há ódio, parece que um luta contra o outro, a casa perfeita, lindinha, mas ali não existe o amor. Qual família você gostaria de pertencer? Certamente, aonde existe amor, onde existe cuidado, onde existe vínculo, não estamos dizendo que não é importante estar com a casa organizada, jardim bonitinho e tudo certo, mas estamos dizendo que a essência é o amor, Algumas pessoas ainda não conseguiram organizar tudo na sua vida, o jardim, a cozinha, ainda tem louça na rua, na pia, e na rua porque a mulher já jogou, brava, chateada com o marido, não conseguiram organizar tudo, não conseguiram, mas ali existe amor, está tudo bem, com amor as coisas vão sendo reorganizadas, ajude para que as pessoas conheçam a igreja de Deus e a verdade do Evangelho, através do amor, e se elas se sentirem amadas, acolhidas, abraçadas, você pode ter certeza de que elas vão conhecer o caráter de Cristo, e vão reorganizar a vida, e assim cumpriremos a missão que Cristo nos convidou a participar, que é pregar o Evangelho a todo mundo, e preparar um mundo para a volta de Cristo Jesus, e isso começa com a transformação do nosso caráter num processo de santificação.
A essência é ser cada dia mais semelhante a Cristo. Eu apelo a você nessa manhã. Permita que o mundo veja a imagem do Cristo crucificado no seu rosto. Permita que as pessoas que estão na sua casa, marido, esposa, filhos, permitam ver que há um processo de santificação acontecendo na sua vida, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas porque você revela amor a essa pessoa, revela amor ao vizinho, revela amor ao prestador de serviço, revela amor às pessoas da cidade, e quando as pessoas perceberem esse amor em nós, haverá centenas de conversão, onde há apenas uma. Que Deus nos dê essa bênção. Ele orou por isso, Ele orou pela sua igreja, para que Cristo estivesse em nós, e tendo Cristo em nós, revelássemos o seu amor. Que Deus te abençoe, que Cristo viva na sua vida cada dia, e que você cresça em santidade, lembrando que santidade significa cada vez se parecer mais com Cristo Jesus, que é amor. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a ficar em pé. Depois da oração eu tenho um recado, e nós vamos então nos despedir. Vamos orar. Pai querido, Deus amado e santo, lemos na sua palavra hoje que Cristo orou pela nossa santificação. É bem provável que nos desviamos desse assunto em muitos momentos. Buscamos não refletir sobre ele. Mas se Cristo orou pela nossa santificação, é porque é muito importante para nós e para a sua igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a lembrarmos do verdadeiro conceito bíblico de santificação, que é revelar o caráter de Cristo em nossa vida, estarmos em harmonia com Ele e cada dia sermos mais semelhantes a Ele em amor, Pai. Que essa seja a principal característica do seu povo e da sua igreja. E que as pessoas, ao perceberem uma igreja que amam, possam se sentir atraídas por um poder irresistível, que é o caráter de Cristo Jesus implantado na sua igreja. Faça esse milagre em nossa vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas tentativas de nos justificarmos pelas nossas próprias obras. Nos ajude, Pai, a conhecer da maravilhosa graça do Senhor, sermos justificados e pela sua graça e ação do Espírito Santo, sermos transformados de glória em glória, até o dia em que seremos glorificados e viveremos para sempre com o Senhor. Pedimos isso no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.